Vem comigo entender o que são as integrais triplas e como a gente usa essas integrais em regiões cúbicas. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai aprender o que são as integrais triplas e como que a gente pode fazer o cálculo dessas integrais em regiões cúbicas, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, então pra gente começar a falar sobre integrais triplas, vamos olhar para esse exemplo aqui. Então, aqui a gente quer calcular o volume embaixo da função z igual a 3. Então, aqui é uma função constante, né? Então, z igual f de xy vai ser uma constante que vale 3. E aí, a gente quer calcular o volume embaixo dessa função, o volume do sólido formado embaixo dela, para x variando entre 0 e 2 e y variando entre 0 e 1. Então, só para a gente conseguir enxergar melhor, a função z igual a 3 é uma função constante, é esse plano aqui, que é como se fosse um chão, né? Dá para alguém ficar em pé em cima dessa função. Então, o x e o y podem variar da forma que for aqui, podem variar até o infinito, 3, 5, 10, que o z sempre vai valer 3. E aí, a gente quer calcular o volume do sólido formado embaixo dessa função, só que só nessa região aqui, ó, para x variando entre 0 e 2 e y variando entre 0 e 1. Então, aqui a gente tem a nossa função, e nessa região embaixo dela é formado um sólido, um paralelepípedo, e nesse exemplo a gente quer calcular o volume desse paralelepípedo. Claro que dá para a gente fazer isso de forma geométrica, multiplicando os valores das 3 dimensões, né? Mas a gente também aprendeu a fazer isso usando integrais duplas. Então, como a gente tem uma função de duas variáveis aqui e a gente quer calcular o volume formado embaixo dessa função, a gente pode usar integrais duplas. Então, a gente quer o volume embaixo da função z igual a 3, sendo que o x, então vamos colocar aqui dx primeiro, está variando de 0 até 2, e o y, então a integral mais externa aqui, vamos colocar o y, está variando de 0 até 1. Então, essa integral aqui vai dar o volume formado embaixo dessa função para esse intervalo de x e esse intervalo de y. É uma região retangular que a gente tem aqui, né? Vou deixar o link na descrição da aula que a gente fala mais sobre isso. Mas então, para resolver essa integral, a gente começa resolvendo a integral que está mais dentro, que é a integral de 3 em relação a x, variando de 0 até 2. E essa integral é uma integral só de uma variável, né, que a gente aprende lá em cálculo 1. A primitiva de 3 em relação a x vai ser 3x, e calculando isso de 0 até 2, vai dar 6. E aí, agora, a gente resolve a integral mais de fora. Então, a integral de 0 até 1, do 6, que a gente obteve na integral de dentro, em relação a y. E aí, isso aqui vai dar 6. Então, esse é o resultado dessa integral dupla, que no caso representa o volume do sólido formado embaixo da nossa função para essa região retangular. Então, como a gente viu lá em integrais duplas, quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo áreas infinitesimais aqui na nossa região, então áreas com largura dx e dy, e aí multiplicando isso pela altura, que é dada pela nossa função de duas variáveis. Quando a gente multiplica a função por cada área infinitesimal aqui, soma para infinitas áreas, e isso dá pra gente a integral dupla. Então, essa aqui é a soma de Riemann, que define as integrais duplas, né? Quando m e n tendem ao infinito. Agora, falando sobre integrais triplas, esse infinitesimal, que aqui no caso era a área, então infinitesimal de área, se torna um infinitesimal de volume. Então, quando a gente fala de integrais triplas, a gente vai ter um determinado sólido ali, onde a gente está somando os volumes de infinitos cubinhos, e isso define para a gente a integral tripla. Então, a gente multiplica esse volume pela função de 3 variáveis, então na integral tripla a gente fala de funções de 3 variáveis, né? E isso dá pra gente o resultado da nossa integral. Aí você fala, nossa, mas a gente está multiplicando o volume, que já é uma coisa de 3 dimensões, por mais uma dimensão? Tem como a gente enxergar isso? Não tem, gente. Até porque a gente nem consegue enxergar o gráfico de uma função de 3 variáveis, né? Então, quando a gente tem 3 variáveis, o nosso gráfico seria algo de 4 dimensões. Assim como uma função de 2 variáveis tem 3 dimensões, né? O x, o y e o z, que é quem está em função de x e y. Mas o que importa é que quando o exercício pede para a gente calcular a integral tripla de uma função em determinada região B,
Assim como nas integrais duplas, a gente também pode fazer isso de forma iterada, assim, ó. Então, integral em relação a x na variação de x, integral em relação a y na variação do eixo y, integral em relação a z na variação do eixo z. Mas a gente também pode fazer isso sem envolver uma função de 3 variáveis ali. Por exemplo, a gente pode calcular o volume de um sólido usando integrais triplas. Então, aqui, se a gente quiser calcular o volume do mesmo paralelepípedo, só que sem falar sobre funções, sem falar, o sólido formado embaixo da função, a gente também consegue. Porque a gente tem uma variação no eixo x, a gente tem uma variação no eixo y e a gente tem uma variação no eixo z. Então, a gente pode escrever isso em formato de integrais, ó. Vamos começar pelo y, porque nesse caso de regiões cúbicas, tanto faz a ordem que a gente colocar. Então, em y, a gente está variando de 0 até 1. Aí, em x, a gente está variando de 0 até 2. E, por fim, no z, a gente está variando de 0 até 3. Então, calculando essa integral tripla aqui, a gente também consegue ter o volume do nosso sólido em 3 dimensões. Repare que não tem nenhuma função f de x, y, z envolvida aqui nessa integral, né? É simplesmente as 3 dimensões que a gente tem e a gente está integrando em todas elas. Então, para resolver essa integral, a gente começa pela integral de dentro. Então, a integral de 1 em relação a y, variando de 0 até 1. E isso aqui vai dar próprio 1, certo? Aí, a gente vai para a segunda integral, que é a integral desse 1 que a gente obteve aqui, em relação a x, variando de 0 até 2. Isso aqui vai dar 2, certo? E, por fim, a gente calcula a integral mais externa, que no caso é essa aqui em relação a z. Então, a integral de 0 até 3, desse 2 que a gente obteve aqui, em relação a z. E aí, isso aqui vai dar 6, que é o volume desse paralelepípedo. Gente, então nas integrais triplas, a gente está falando de um volume, caso não tenha uma função envolvida ali, que aí realmente a gente vai estar falando de 3 dimensões, e aí a variação em x, em y e em z. Ou a gente vai ter simplesmente exercícios falando calcule a integral tripla de determinada função em uma região de 3 dimensões ali. E aí a gente já entra naquela coisa de 4 dimensões que a gente não consegue enxergar. Mas o que importa no momento é que quando a gente tem uma integral em determinada região, uma integral tripla, a gente consegue fazer isso de forma iterada. Então, começando da integral mais de dentro para a integral mais de fora, de acordo com a variação que a gente tem em cada eixo. Então, no eixo x, no eixo y e no eixo z. Então, vamos lá ver exercícios de como as integrais triplas podem aparecer pra gente em regiões cúbicas. Ó, gente, então esse exercício pede pra gente calcular essa integral, a integral da função x ao quadrado, y ao quadrado, vezes z, uma função de 3 variáveis, né? Sendo que a gente quer essa integral em determinada região B, que é dada por esse paralelepípedo aqui. Então, é o paralelepípedo onde x varia de menos 1 a 1, y varia de 0 a 1 e z varia de 0 a 3. Então, se você for ver, isso é uma região cúbica, né? Então, a gente pode resolver do jeito que a gente estava vendo nessa aula mesmo. Ó, a gente quer a integral da função x ao quadrado, y ao quadrado, z. O infinitesimal dv é dado por dx, dy, dz. E nesse caso, como é uma região cúbica, tanto faz a ordem. Pode ser também dy, dz, dx, ou dz, dx, dy, você que sabe. Nesse caso aqui, vamos colocar dz, dy, dx, pode ser? Então, em z, a gente tem uma variação de 0 até 3. Então, aqui na região B, o z varia de 0 a 3. Em y, que é o segundo que aparece aqui, a gente tem uma variação de 0 até 1. E em x, que é o último, a gente tem uma variação de menos 1 até 1. Então, vamos lá calcular essa integral tripla. Lembrando que aqui a gente tem um infinitesimal de volume multiplicado pela nossa função. Isso vai dar algo que a gente não consegue enxergar. Começando pela integral mais de dentro em relação a z, a gente tem a integral de x ao quadrado, y ao quadrado, z, calculado de 0 até 3. O x ao quadrado e o y ao quadrado fazem papel de constantes aqui, né? Porque a gente está falando em relação a z. E, portanto, a nossa primitiva vai ser essa constante, x ao quadrado, y ao quadrado, vezes a primitiva de z em relação a z, que é z ao quadrado sobre 2. Lembrando lá das regrinhas de integração. E aí, a gente calcula isso de z igual a 0
até z igual a 3. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado, y ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, que é 9, sobre 2. Então, esse é o resultado da integral de dentro. Se a gente substituir por zero, vai zerar, né? Então, tanto faz. Agora, vamos resolver a segunda integral que a gente tem aqui. Então, agora a gente tem a integral de 0 até 1, do resultado que a gente obteve na primeira integral. Então, 9x ao quadrado, y ao quadrado, sobre 2. E agora, a gente está integrando em relação a y. Então, a primitiva dessa função em relação a y vai ser a constante que a gente tem, né? 9x ao quadrado sobre 2, vezes a primitiva de y ao quadrado em relação a y, que é y ao cubo, sobre 3. E aí, a gente calcula isso de y igual a 0 até y igual a 1. Então, a gente vai ter 9x ao quadrado sobre 2, vezes 1 sobre 3. E aí, quando a gente substitui 0, vai zerar. Então, dividindo por 3 em cima e embaixo, então a gente pode sumir com esse 3 aqui, a gente vai ter 3x ao quadrado sobre 2. E agora, por fim, a gente pode ir para a nossa última integral, que é a integral em relação a x, variando de menos 1 até 1. Então, é a integral de 3x ao quadrado sobre 2 em relação a x. A primitiva disso aqui vai ser 3 sobre 2 vezes x ao cubo sobre 3, calculado de x igual a menos 1 até x igual a 1. Aqui a gente pode cortar o 3 de cima e o 3 de baixo, né? E aí a gente vai ter 1 ao cubo sobre 2 menos menos 1 ao cubo sobre 2. Com isso, a gente vai ter 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, esse é o resultado da nossa integral tripla, a integral tripla da função x ao quadrado, y ao quadrado, z, nessa região aqui, que é esse paralelepípedo. Para fechar, vamos fazer esse aqui. A gente quer a integral da função xy em uma região B, onde x varia de 0 a 1, y varia de menos 1 a 0 e z varia de 1 a 2. Então, mesmo esquema, a gente quer a integral tripla da função xy, e como nossa região aqui é um paralelepípedo, esse dv pode ser escrito como dx, dy, dz, ou então em qualquer outra ordem aqui. Então, vamos escrever aqui dz, dx, dy. Aí, em z, a gente está variando de 1 até 2, em x, a gente está variando de 0 até 1, e em y, a gente está variando de menos 1 até 0. Então, vamos começar pela integral mais interna aqui, que é a integral de xy em relação a z, variando de 1 até 2. xy em relação a z é uma constante, então a primitiva disso vai ser xy vezes z. E aí, a gente calcula de z igual a 1 até z igual a 2. Então, a gente vai ter 2xy menos 1xy, que vai dar o próprio xy. Então, esse é o resultado da integral mais interna. Agora, vamos para a segunda integral aqui. A integral do que a gente obteve na integral mais interna, então, o próprio xy, em relação a x, variando de 0 até 1. Então, a gente vai ter xy, a primitiva em relação a x, é y vezes x ao quadrado sobre 2, e a gente calcula isso de x igual a 0 até x igual a 1. Então, vai dar y vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos y vezes 0 ao quadrado sobre 2. Aqui vai zerar, né? E, por fim, sobra só y sobre 2, para essa segunda integral. E agora sim, vamos para a integral mais externa que a gente tem aqui. A integral de menos 1 até 0, do que a gente obteve na integral de dentro, que é y sobre 2, em relação a y. Então, a primitiva de y sobre 2 vai ser y ao quadrado sobre 4, e aí a gente calcula isso de y igual a menos 1 até y igual a 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado sobre 4 menos menos 1 ao quadrado sobre 4. Então, a gente vai encontrar menos 1/4. Esse é o resultado da integral tripla da função xy nessa região B aqui, que é um paralelepípedo.
Gente, então na próxima aula a gente vai começar a falar sobre integrais triplas em regiões gerais, tá bom? Quando a gente não tá falando de paralelepípedos. Então foi isso no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!